Nesse vídeo eu vou te mostrar quanto tempo demora para atingir R$ 1 milhão investindo somente R$ 1.000 por mês. E além de te mostrar quanto tempo demoraria para atingir esse 1 milhão, eu vou te mostrar quais ativos tu precisa comprar e também se agora é uma boa hora para começar a comprar esses ativos. Mas antes de começar, lembra que esse conteúdo é meramente educacional. Tu não precisa acreditar nas palavras de alguém aleatório aqui no YouTube e ninguém está controlando as tuas mãos ali no computador. Os investimentos que tu fizer é somente tua responsabilidade. Tu não é nenhuma criança. E se tu é uma criança, então vai chorar para tua mãe se tu perder dinheiro. Dito isso, bora pro conteúdo. Então, para ganhar R$ 1 milhão investindo somente R$ 1.000 por mês, não é uma coisa fácil. Tu não vai poder pensar igual a maioria das pessoas. Tu vai precisar fazer alguma coisa diferente. Não é investindo em títulos públicos ou ações tradicionais que tu vai atingir R$ 1 milhão tão rápido assim. É sim possível atingir R$ 1 milhão investindo R$ 1.000 por mês de forma tradicional, só que vai demorar muito mais tempo. E nesse vídeo eu vou te mostrar uma maneira que eu acredito que seja bem mais rápida. Mas antes, vamos comparar o método tradicional, usando o S&P 500 e o ouro como exemplo. E para a gente ter uma ideia quanto tempo demoraria para atingir R$ 1 milhão investindo no S&P 500 ou no ouro, a gente precisa saber quanto é o crescimento anual composto desses dois ativos. E nesse caso do S&P 500, varia entre 14,6% a 15,5% ao ano, nos últimos 10 anos. Já o ouro é de 12% a 15% ao ano, dependendo do período que tu selecionar, mas essa é mais ou menos a média dos últimos 10 anos. Então, para simplificar, eu vou considerar 15% ao ano para esses dois ativos. Então, se tu investisse R$ 1.000 por mês no S&P 500 ou no ouro, tu ia demorar mais ou menos 18 anos e 3 meses para atingir R$ 1 milhão. Só que a questão é, daqui a 18 anos, R$ 1 milhão vai ter basicamente o mesmo poder de compra do que ele tem hoje. Então, nesse cenário, tu vai apenas manter o teu poder de compra. Tu não vai nem ganhar e nem perder, porque esse R$ 1 milhão vai comprar os mesmos produtos e serviços que R$ 200 mil compram hoje, que é o valor total que tu teria investido ao final de 18 anos. E tu já pode ver aqui de cara que os juros compostos, eles começam a ter mais efeito depois de vários anos. Por exemplo, aqui em 12 meses, tu teria apenas R$ 800 de renda nessa simulação. Em 5 anos, tu teria 26 mil e 10 anos depois, tu teria 140 mil de lucro, de retorno. No total, depois de 10 anos, tu teria R$ 260 mil, como tu tá vendo aqui. E 8 anos depois, ao final do período, tu juntaria R$ 1 milhão. Mas eu concordo contigo que 18 anos é muito tempo. Então, se tu tem essa mesma linha de raciocínio, tu não deve investir de maneira tradicional para ter retornos tradicionais. Esse cenário seria de um portfólio mais conservador, onde o objetivo não é ganhar muito, e sim proteger o patrimônio. Então, se tu quer um cenário um pouco mais arrojado, agora vamos considerar 50% ao ano de crescimento anual composto para chegar em 1 milhão. Então, nesse caso, eu estou considerando o retorno do Bitcoin nos últimos 10 anos, que é entre 50% e 70% ao ano. Nos últimos 10 anos, claro, vai depender do período que tu selecionar, mas a média é mais ou menos 50% ao ano. Então, nesse caso, para atingir R$ 1 milhão investindo somente R$ 1.000 por mês, isso demoraria mais ou menos 8 anos e 10 meses. Ou seja, muito menos tempo do que antes. São quase 10 anos a menos, para ser mais preciso. Então, nesse caso, em 12 meses, tu teria R$ 14 mil, em 5 anos, tu teria R$ 190 mil, e somente 3 anos e 10 meses depois, tu teria R$ 1 milhão. Então, isso é para mostrar, mais uma vez, o poder dos juros compostos. Quanto mais o tempo passa, mais insignificante fica esse aporte mensal de R$ 1.000. E a bola de neve começa a crescer por si só. É por isso que nesse caso aqui, em 5 anos, tu juntou 190 mil e somente 3 anos e 10 meses depois, tu teve um retorno de 5 vezes esse valor aqui. Isso é fazer o teu dinheiro trabalhar para ti. Mas agora vamos olhar um cenário mais otimista. Vamos considerar 100% ao ano de crescimento anual composto, para chegar até 1 milhão novamente. E nesse cenário, tu demoraria mais ou menos 6 anos para atingir R$ 1 milhão investindo os mesmos R$ 1.000 por mês, o que é muito mais rápido que os dois outros cenários. Lembra que 15% ao ano demorou 18 anos, 50% demorou quase 9 anos e agora 100% ao ano demoraria 6 anos para atingir 1 milhão. Então, nesse cenário, em um ano tu teria R$ 16.800, em 3 anos tu já teria R$ 117 mil, em 5 anos tu teria R$ 500 mil e somente um ano depois tu teria R$ 1 milhão. Então, a principal diferença é o crescimento anual composto. Quanto mais rápido o ativo cresce, é antes que tu vai atingir esse R$ 1 milhão, obviamente. Então, é sábio a gente escolher ativos com mais volatilidade para a gente ter um crescimento anual composto de 100%. E é aqui que entra o X da questão. Não é qualquer um que aguenta volatilidade. Tu vai precisar ter bolas de aço. Precisa ter estômago para isso. Não é qualquer um que aguenta volatilidade.
volatilidade. É mais fácil tu investir no ouro ou no S&P 500, que tu vai ter um crescimento anual composto de 15% e não vai ter tanta volatilidade. Então tu não vai se apavorar quando o patrimônio cai. Esse crescimento anual composto de 100%, ele não é linear. Vai ter anos que vai crescer 500% e vai ter anos que vai cair 80%. É assim que acontece. A vida é assim, mais riscos, mais recompensa. E tu deve estar se perguntando o que eu preciso comprar para ter esse retorno de 100% ao ano na média. E com certeza não é o ouro, S&P 500 ou ações tradicionais. Se tu investir nisso, na minha opinião, tu vai ter mais ou menos 15% ao ano nos próximos 10 anos novamente. E também não é o Bitcoin. O Bitcoin nos últimos 10 anos teve entre 50% e 70% de crescimento anual composto, mas os próximos 10 anos eu não acredito que ele vai ter a mesma performance, porque é um ativo muito mais maduro hoje em dia. Se tu investir no Bitcoin, eu acredito que tu vai ter um retorno de mais ou menos 30% de crescimento anual composto nos próximos 10 anos. E não me entenda mal, eu ainda recomendo fortemente tu comprar o Bitcoin, porque é o ativo mais soberano que tu pode conseguir ter. Se tu compra Bitcoin e guarda em cold storage, absolutamente ninguém vai poder te confiscar isso. E ainda é a minha recomendação número 1. É por isso que o nome desse canal é Patrimônio Bitcoin. A gente sempre vai querer crescer o nosso patrimônio em termos de Bitcoin, em termos de satoshis. Esse sempre vai ser o objetivo. Mas se tu quer um retorno maior que o Bitcoin, existe sim um ativo que pode atingir isso. E são as empresas de tesouraria de Bitcoin, que é uma coisa ainda muito nova. É basicamente o Bitcoin amplificado. Então, se o Bitcoin sobe, as ações de tesouraria vão subir mais. E se o Bitcoin cai, as ações de tesouraria vão cair mais também. Por isso que tu tem que estar muito acostumado com volatilidade. E não vender quando o preço cai e comprar quando o preço sobe. Que no caso é o que o investidor médio faz. Então tu precisa ir contra a maré. Sempre comprar quando tá baixo e vender quando tá caro. É claro, se um dia tu quiser vender, sempre compra ativos que tu tá confortável em segurar para sempre. Então, dito isso, vamos analisar a volatilidade média desses ativos que eu acabei de mostrar nesse vídeo. E para visualizar isso, eu separei esse indicador aqui que eu desenvolvi, que mede a volatilidade média desses 4 ativos que tu tá vendo aqui abaixo. Então a linha laranja é o Bitcoin, a linha vermelha é a Strategy, que é a principal ação de tesouraria de Bitcoin, a linha verde é o S&P 500 e a linha amarela é o ouro. E tu já pode notar imediatamente que as linhas de menor volatilidade são as linhas verde e amarela, que é o S&P 500 e o ouro. Já as linhas de maior volatilidade são as linhas laranja e vermelha. Então lembra, o objetivo é volatilidade, a gente quer volatilidade. Só assim a gente vai atingir um crescimento anual composto maior. E olha só que interessante, desde dezembro de 2020, a linha vermelha superou a linha laranja. E por que especificamente nesse momento essas linhas cruzaram? Porque ali foi onde a Strategy começou a adotar essa estratégia de tesouraria de Bitcoin. Então foi ali que ela virou uma amplificação do Bitcoin. Se tu quer entender um pouco melhor o conceito das tesourarias de Bitcoin, eu já falei isso aqui em outros vídeos. Então dá uma olhada aqui no canal para entender um pouco melhor sobre isso. Nesse vídeo aqui eu tô falando apenas da volatilidade. E elas definitivamente são mais voláteis que o Bitcoin. Então, em teoria, se o Bitcoin subir, o que eu acredito que vai continuar acontecendo, as tesourarias vão subir mais. Essa é a lógica, se esse padrão se repetir no futuro. Então a principal dúvida agora é, será que a Strategy vai ter um crescimento anual composto de 100% nos próximos 6 anos? E na minha opinião, sim, existe uma chance disso acontecer. A principal questão é, quanto o Bitcoin vai valorizar daqui? E eu acredito que em 6 anos o Bitcoin esteja em $1 milhão. Eu não acho isso um absurdo, e de fato todos os Bitcoiners acreditam que o Bitcoin vai chegar um dia a $1 milhão. O que ninguém sabe é quando. Mas se há uma alta probabilidade disso acontecer, também há uma alta probabilidade da Strategy valorizar 100% ao ano na média. Mas para isso acontecer, a Strategy precisa dobrar 6 vezes por ano na média, o que definitivamente é um retorno absurdo. Mas não é impossível, porque eles estão revolucionando o mercado de créditos global. E um retorno de 60 vezes daqui colocaria o valor de mercado da ação a 3,2 trilhões de dólares, o que nem seria a ação mais valorizada do mundo. Talvez nem estaria no top 10 daqui a 6 anos. Só para um contexto geral, a Nvidia vale 5 trilhões, que é quase o dobro desse valuation que eu acabei de te mostrar. E a Strategy já tem um valor de mercado de 45 bilhões de dólares. Então eles não são uma empresa pequena. E existem mais de 100 empresas de tesouraria de Bitcoin, muito menores. Então há uma alta probabilidade de, se tu pegar a empresa certa, tu atingir essa marca de 100% de crescimento anual composto. Se tu investir todo mês a fio sem parar, mesmo estando
entrando no prejuízo no início. E isso definitivamente não é para qualquer um. Se as tesourarias de Bitcoin vingarem ou não, isso só o futuro vai dizer. Mas hoje elas são um conceito muito novo e definitivamente estão revolucionando o mercado de créditos global. Isso é como comprar o Bitcoin lá em 2013, ou comprar a Amazon lá em 2000, ou até mesmo a Nvidia há 5 anos atrás, que teve um crescimento anual composto de 70% nos últimos 5 anos. A questão é, para ter retornos extraordinários, tu precisa pensar fora da caixa e fazer algo diferente. Comprar uma ação revolucionária bem no início. É assim que se faz grandes fortunas. Faça as tuas próprias pesquisas e nos vemos no futuro. E se tu quer ver o futuro do canal Patrimônio Bitcoin, para ver se eu tô certo ou errado, não se esquece de dar o like e se inscrever no canal para não perder as próximas atualizações. Por esse vídeo era isso, eu te aguardo no próximo.